Quais são os segredos revelados pelo livro do Apocalipse? Que segredos são esses? O que eles nos contam? Este é um tema muito importante porque o livro do Apocalipse fala do final dos tempos, do que vai acontecer quando Jesus voltar ao mundo. E tudo o que existe mudar de configuração, e a situação dos seres humanos também mudará. Por isso, ele é de extrema importância. Este vídeo é parte da série O Coração do Cristianismo, onde falamos de temas fundamentais para a fé cristã. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele é um texto misterioso e que impressiona, causa até medo. E nele encontramos coisas extraordinárias, como a profecia relativa aos acontecimentos finais que vão levar ao fim do mundo, como conhecemos. E é um livro cheio de um simbolismo que é meio obscuro. Para os dias de hoje, parece meio estranho. Coisas como a besta que emerge do mar, o cordeiro com 7 chifres, um exército de gafanhotos guerreiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse. São muitos símbolos estranhos que, à primeira vista, assustam. Mas não é bem isso. O livro não é feito para assustar. Os símbolos têm uma razão de ser e nós vamos ver aqui neste vídeo como eles podem ser explicados. Agora, esse simbolismo meio estranho, meio surpreendente, tem dado margem a livros e filmes cheios de profecias tão aterradoras como falsas, mas que geram ótimos negócios, vendem aos milhões, trazem lucros fantásticos. E essa fama do livro do Apocalipse só faz crescer. Muita gente treme só de pensar naquilo que está profetizado ali. Agora, uma das razões fundamentais para estudar o livro do Apocalipse é que, lá no capítulo 1, versículo 3 do livro, está prometido uma bênção para quem o estudar. É o único livro que tem essa promessa. Então, a gente é abençoado quando estuda o livro do Apocalipse. E a bênção está em entender o que vai acontecer e temos condição de nos prepararmos para os acontecimentos finais. E eu começo falando sobre as circunstâncias históricas nas quais o Apocalipse foi escrito. O Apocalipse é o livro que foi escrito mais tarde de todo o Novo Testamento. Ele foi escrito no final do século I da nossa era, por volta do ano 95, qualquer coisa aí. Jesus morreu no ano 30, então nós estamos falando uns 60 e poucos anos depois da morte de Jesus. E era uma época em que os cristãos estavam sofrendo uma perseguição terrível, comandada por um imperador romano chamado Domiciano. E essa perseguição ela existia porque esse imperador queria se fazer adorar como Deus e queria obrigar os cristãos a aceitarem Domiciano como um Deus. E os cristãos se recusavam a fazer isso e, portanto, eram perseguidos, eram mortos, eram supliciados. A tradição diz que o livro foi escrito pelo apóstolo João, o apóstolo amado. O texto fala, eu, João, ele se chamava João. Existem pessoas que acham que o João que escreveu o Apocalipse não foi o apóstolo, mas seria um outro João que também foi importante no início da história da igreja cristã. Mas a maior tradição, a tradição mais forte, mais presente, é que o texto foi escrito pelo apóstolo João. Ele estava preso na ilha de Patmos, ali no Mediterrâneo. É um pequeno pedaço de terra, a pouco mais de 100 quilômetros da cidade de Éfeso, que fica na Turquia. Ele tinha sido condenado a trabalhos forçados nas minas de mármore,
apesar da sua idade avançada. João já tinha mais de 80 anos. E ele, no domingo, o texto fala, no dia do Senhor, o dia do Senhor é domingo. Num domingo, ele teve uma visão, e é essa visão que gerou o livro do Apocalipse. O relato do Apocalipse, ele entrelaça duas realidades, a realidade física, o mundo físico onde vivemos, e o mundo espiritual, que corre em paralelo ao mundo físico. Então, ele abre uma janela, o que acontece, digamos assim, por trás dos bastidores, aquilo que a gente não percebe muitas vezes. E um bom exemplo disso é que sabemos que lá em Mateus, capítulos 1 e 2, e Lucas, também nos capítulos 1 e 2, nós temos os relatos do nascimento de Jesus, os reis magos, a manjedoura, Jesus nasceu em Belém, etc, etc. E esses textos falam do relato do nascimento de Jesus sob o ponto de vista do mundo físico. Já no capítulo 12 do Apocalipse, temos o relato do Natal do ponto de vista espiritual. Fala do dragão, que é Satanás, querendo matar o menino. E a luta espiritual que aconteceu para impedir que Jesus viesse ao mundo. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente. O Apocalipse meio que abre a cortina para mostrar um mundo que a gente não tem muita noção dele no nosso dia a dia. O princípio básico para a interpretação do Apocalipse está fornecido logo no versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E aí vem a explicação do título Apocalipse. Apocalipse vem da palavra grego que quer dizer tirar o véu, revelar. Então, trata-se de uma revelação sobre o que acontecerá no final dos tempos, incluindo a segunda vinda de Jesus. E é interessante perceber que o princípio a ser usado na interpretação também está indicado aí, pois a palavra de Deus diz que Deus notificou João. Notificar em grego quer dizer ensinar por símbolos. Assim, as verdades do Apocalipse foram transmitidas através de simbologia, cuja interpretação precisa ser buscada no contexto da época, não de hoje em dia. A gente tem que entender que os símbolos que foram usados são símbolos da época em que o Apocalipse foi escrito, ou seja, do fim do século I da nossa era. O texto começa com cartas dirigidas a 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram igrejas sobre as quais o apóstolo João tinha autoridade apostólica. Portanto, ele se relacionava com essas igrejas e mandava conselhos, orientações, daí que Deus fala com ele. Escreva para essas igrejas, conte para essas igrejas determinadas. Essas 7 igrejas realmente existiram e tinham defeitos e qualidades que podem ser encontradas hoje em dia nas nossas igrejas. Então, essas cartas às 7 igrejas são muito reveladoras daquilo que Deus pensa sobre como uma igreja deve seguir. A visão que o apóstolo João teve incluiu imagens terríveis do final dos tempos: terremotos, pestes, guerras, mas tudo isso tem um significado teológico muito importante. Quando Deus vier, toda a oposição a ele será destruída. Jesus voltará em poder. Jesus não voltará como aquele homem humilde que viveu lá na Palestina e era pobre, etc. Não, quando Jesus vier, ele voltará glorificado, ele voltará em poder. E ele, portanto, sujeitará todo mundo ao poder dele. Ele derrotará Satanás, ele derrotará o mal e o mundo passará a viver dentro de uma outra
regra de uma outra forma de viver. Outra coisa que a gente precisa entender é que o texto do Apocalipse é circular. O relato não é linear, como é, por exemplo, o relato dos evangelhos. Jesus nasce, Jesus aparece adolescente em Lucas, depois começa o ministério dele, vai andando até a morte, ressuscita e sobe aos céus para voltar para junto de Deus. É um relato linear. Vários outros livros da Bíblia têm esse tipo de relato, como o Êxodo. Moisés tira o povo de Israel do Egito, anda pelo deserto, etc, etc. Não, o Apocalipse é circular. Os mesmos acontecimentos são relatados seguidas vezes, em relatos ligeiramente diferentes. Então, tem, por exemplo, a abertura dos selos que selam um livro. E aí fala de um monte de coisas que vão acontecer. Depois tem as taças da ira que são derramadas. Estão falando dos mesmos acontecimentos. Portanto, a gente não pode ler o Apocalipse de uma maneira linear, a gente tem que ler o Apocalipse de uma maneira circular. A gente volta em círculos a fatos, a situações que já tinham sido descritos antes. Outra coisa importante é que o Apocalipse faz grande uso de referências do Antigo Testamento. São mais de 400 referências ao Antigo Testamento ao longo desse livro. Por isso, não é possível entender o Apocalipse sem também entender o que está dito no Antigo Testamento. Então, como muitos cristãos não conhecem o Antigo Testamento, se embananam todo ao tentar interpretar o Apocalipse. Volto a lembrar, o texto está inserido num período particular da história, que é o final do século I, em que havia grande perseguição. E nele há claras referências ao Império Romano, que era o poder que dominava. Por exemplo, a referência à Grande Babilônia é uma referência ao Império Romano, que é quem dominava o mundo na época e quem oprimia e fazia uma série de barbaridades. Então, a gente precisa olhar para isso. É preciso entender que o Apocalipse não pode ser interpretado de forma literal. Quando a gente interpreta um texto histórico, por exemplo, Êxodo, está falando de fatos. Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador, vai para o Egito, fala com o Faraó não quer libertar o povo, vem as pragas e assim por diante. São fatos históricos. A gente interpreta isso de uma maneira literal. O que está escrito é o que aconteceu. Mas quando a gente vai interpretar o livro de Salmos, que é um livro de poesias, e o livro de Salmos fala dos braços de Deus, a gente não vai acreditar que Deus tem braço, Deus é espírito. Não faz sentido o conceito de braços ou olhos para Deus. É uma forma simbólica de se referir a Deus. Portanto, o Apocalipse é a mesma coisa, ele é cheio de símbolos. E esses símbolos foram usados para esconder certas verdades, porque, como havia perseguição, se esse livro caísse na mão dos romanos, poderia trazer muitos problemas. Daí os cristãos esconderam uma série de verdades atrás de símbolos. Vamos dar um exemplo desses símbolos. A cor branca significa vitória ou pureza. A cor vermelha significa violência e simboliza o sangue dos mártires. A cor preta significa morte ou impiedade. A cor amarelo significa fome, significa peste. Chifre é um símbolo de poder. Cabelos brancos parece uma indicação de sabedoria, eternidade. Trombeta anuncia que Deus vai falar. Lá no Êxodo, quando Deus ia falar no Monte Sinai com o povo, tocava-se as trombetas. Vestes talares são umas vestes compridas. Jesus glorificado aparece vestido de vestes talares. Essas vestes significam dignidade e poder. O dragão que aparece no Apocalipse é Satanás. A besta que emerge do mar é o anticristo. 666 é o símbolo do anticristo. 144 mil salvos é 12 vezes 12 vezes 1000. O que quer dizer isso? 12, as 12 tribos de Israel. 12, os 12 apóstolos. Um vezes o outro. Vezes 1000, que quer dizer grande
quantidade. Então, 144 mil é o símbolo do povo de Deus em todos os tempos, e que é muito numeroso. Lá em Apocalipse 1, 12 a 20, João ouviu uma voz como que de trombeta, deixando claro que Deus queria falar diretamente com ele. Ou seja, uma convocação de Deus. E João, então, viu Jesus Cristo glorificado. Jesus como ele está hoje, junto a Deus Pai. Jesus não é mais aquele homem simples, humilde, que andou aqui pela terra 30 e poucos anos. Não, ele hoje está junto do Pai e ele é glorificado. Então, a imagem de Cristo foi tão impressionante que João caiu por terra, aterrorizado. A aparência do Cristo glorificado é majestosa. João descreve vestes talares, né, compridas, conforme eu já expliquei, cinto de ouro, que é parte da vestimenta do sumo sacerdote dos judeus, significando que Jesus é o chefe da igreja. Cabelo branco como a neve, que é a eternidade e sabedoria para julgar. Olhos como chama de fogo. O ouro era refinado pelo fogo. Portanto, esse símbolo significa o conhecimento que o Cristo glorificado tem, que vê o interior das pessoas. E por aí vai. E finaliza dizendo que da boca lhe saiu uma espada afiada, que é a palavra de Deus. E aí, o Cristo glorificado manda as 7 cartas para as 7 igrejas e começa a contar o que vai acontecer no final dos tempos. E dá uma lista de eventos futuros. E começa falando que o final dos tempos serão indicados por certos sinais, como guerras e desastres naturais. E isso vai deflagrar toda uma mudança de cenário neste mundo. Por isso que muita gente acha que o final dos tempos está próximo, porque toda vez que tem um terremoto, tem uma guerra, etc., mas um sinal do final dos tempos. Gente, desde que o mundo é mundo, teve terremoto, teve peste, teve guerra. Portanto, a gente precisa tomar cuidado com isso. É claro que hoje está mais perto de acontecer do que estava no tempo de Jesus, mas vai acontecer agora, mês que vem, daqui a um ano, ninguém sabe. Jesus disse que ninguém sabe, só Deus sabe o dia e a hora. Esse período de diversos sinais de desastres naturais, Jesus, quando estava no mundo, chamou de grande tribulação. Isso está lá escrito em Mateus 24, 21 e 22. E ele chegou a alertar que se Deus não tivesse encurtado esse período de tribulação, ninguém resistiria. E aí o Apocalipse vem e fala da grande tribulação e conta que esse período é caracterizado pela ação da trindade satânica. Satanás tem inveja de Deus e quer copiar Deus em tudo. Então, ele também resolveu montar uma trindade satânica, no qual ele tem o papel de Deus, ele sempre teve a inveja de ser igual a Deus. O anticristo faz o papel de Jesus, o Apocalipse chama também o anticristo da besta, que emerge do mar, e o falso profeta, que faz o papel do Espírito Santo. Durante a grande tribulação, essa trindade satânica domina o mundo. São 7 anos. É um período muito difícil para a humanidade. E esse período acaba com a segunda vinda de Cristo, que vem junto com seus anjos, junto com os salvos, para derrotar Satanás numa grande batalha. E aí começa o milênio, um período de 1000 anos que Cristo reinará com seu povo na terra. Depois há uma última tentativa de Satanás para derrotar Cristo, uma batalha final, a derrota, e aí vem o julgamento final, onde nós seremos julgados de acordo com aquilo que tivermos feito e com aquilo que acreditarmos. Para aqueles que acreditam em Jesus, a gente sabe que a vida eterna está preparada. E depois virá a Nova Jerusalém, que é um mundo onde os salvos irão habitar. A trindade satânica, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta, está descrita em detalhe nos capítulos 13 a 19 do Apocalipse. É muito
impressionante ver esse papel. E já havia referências no Antigo Testamento ao anticristo. Ele não é falado só no Apocalipse. Lá, por exemplo, no livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículos 9 a 25, tinha sido dada uma profecia a Daniel explicando sobre o anticristo. E no capítulo 11, versículos 20 a 45, tinham sido dadas a Daniel explicações sobre as realizações que o anticristo terá nesse mundo. Muitos personagens da história já foram identificados como o anticristo. Hitler, Stalin, mais recentemente Saddam Hussein e assim por diante. Mas é evidente que nós não estamos ainda no período da grande tribulação. O anticristo vai começar a atuar na história de repente, vai causar um impacto muito bom, as pessoas vão achar que ele é um ser humano maravilhoso, cheio de boas intenções, e 3 anos e meio depois dele começar o trabalho dele, ele vai mostrar a sua verdadeira face e vai submeter a terra, vai ser uma coisa horrível. É um período muito difícil. Isso foi revelado a Daniel e o Apocalipse conta em detalhes o que vai acontecer. Em Mateus 24, 29 a 30, Jesus nos disse que depois do terremoto final, do final desse período da grande tribulação, será visto no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, o sinal de Jesus Cristo, que será um evento grandioso. Todo olho verá, toda língua confessará, porque não haverá mais dúvida. Então, o temor entre aqueles que adoraram o anticristo, porque ele submete o mundo, muitos o adoram, tem até um selo que é colocado nas pessoas, etc. E aí, quando Jesus se revela e vem lutar contra as forças do anticristo, é um fenômeno extraordinário. E o símbolo do Apocalipse é Jesus voltando montado num belo cavalo branco, coroado e armado com a espada da palavra de Deus. Isso está em Apocalipse 19, 11. Acompanhado de seus anjos e da igreja. Apocalipse 19, 4. E será, então, travada a batalha contra Satanás, que será derrotado, etc. E depois, mais adiante, finalmente, é descrito o julgamento final, que o Apocalipse se refere com o julgamento do grande trono branco, onde se abrem os livros, onde está tudo registrado e Deus decide o caminho que cada pessoa vai tomar. Leia o Apocalipse, é um livro maravilhoso, com essas explicações já fica mais fácil você entender aquilo que está lendo. Se tiver dúvida, mande para cá, a gente ajudará a esclarecer, ou compre um livro de comentário, na internet mesmo tem muita gente falando sobre isso. Agora, cuidado com as interpretações malucas, as interpretações cheias de mensagens que não têm nada a ver com a realidade, porque o Apocalipse tem que ser entendido como um livro simbólico, um livro que descreve algo que irá acontecer usando símbolos que eram entendidos na época de João. Se você gostou, dê o seu like neste vídeo, indique nossos canais para os seus amigos, os seus familiares, porque tudo que queremos é divulgar a palavra de Deus e quanto mais pessoas nos acessarem, melhor. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.